minha parte, eu acredito que muito da parte do Fábio também, o nosso assunto, eu acho muito difícil, né, nessa nova era que a gente está vivendo, você entregar comos. Eu gosto muito de entregar porquês, porque quando você descobre o porquê, aí você vai atrás do como, e aí no finalmente você descobre o quê. Então, acho muito pretensioso de qualquer parte você, hoje a gente vai ensinar como se faz isso. Eu acho que é muito esse, vamos pensar junto como que a gente descobre o como das coisas e vamos descobrir juntos o porquê. Então, são dois assuntos, Business Agility e Management 3.0. O meu, vou começar para quem ainda não me conhece aqui, a galera que está aí, prazer para todo mundo. Meu nome é Messias Reis, eu sou mineiro, moro em Goiânia já há 15 anos que eu estou aqui. E eu gosto muito de alguns conceitos, e um deles que eu tomei como forma de vida, crença minha, eu gosto muito do ciclo dourado do Simon Sinek, que ele trabalha o porquê, o que e o como. Então, acho que todo mundo, a primeira coisa que a gente tem que encontrar é o nosso porquê, porquê que a gente acorda todo dia, porquê que a gente faz o que faz, e o porquê que eu faço o que eu faço é que realmente eu acredito que as pessoas podem mudar o mundo através da inovação e agilidade. São ideias novas sendo criadas, compartilhamentos, e é nisso que eu acredito. E o bacana do porquê, quando a gente encontra o porquê, você pode mudar serviço, você pode mudar um monte de coisa, mas o seu porquê não muda. Ele é a razão, a raiz pela qual a gente vai perpetuar até o resto da vida. Então, o porquê é algo inalcançável, é o propósito da gente. Então, é por isso que o porquê é aquela coisa que você demora a descobrir, mas quando você descobre, ele vai acompanhar você pelo resto da vida. E o como que eu faço isso? Hoje, o que eu entendo é transferindo conhecimento, que a gente troca conhecimento, na verdade, para que as pessoas possam mudar o mundo. Então, entregar como eu acho difícil. Então, é compartilhamento de informações para que as próprias pessoas possam ser os agentes de mudança. E eu acho muito, as pessoas vendem muito hard skills, mas eu acredito que hard skills sem soft skills não é nada. E aí o que eu faço o que eu me formei, eu fui formado em gerenciamento de projetos, governança de TI, sou cientista da computação, estou fazendo mestrado em engenharia elétrica e computação, mas isso não diz nada se o como, a maneira como a gente fizer isso não estiver ligado aos soft skills. E hoje, o que eu realmente faço e onde eu entrego as coisas que eu faço, eu sou sócio fundador da empresa chamada Mundo de Projetos, que é uma empresa de consultoria e treinamento em gestão de projetos. Hoje eu tenho uma sociedade com a empresa chamada .get Inovação. Eu estou como head de agilidade lá e a gente faz vários trabalhos aí para fomentar e implantar inovação dentro das empresas. E nas horas vagas também dou aula em pós-graduação. Hoje eu estou com as 15 instituições ao redor do Brasil em pós-graduação. Aulas de inovação, gerenciamento de projetos, agilidade, tecnologia da informação, rodando esse Brasilzão aí todo final de semana. E esses últimos tempos agora está sendo até estranho acordar sábado de manhã dentro de casa e estar no mesmo sábado, 2 sábados seguidos na mesma cidade. Mas é bacana essa vida de viajada, já está começando a bater saudade. E eu tenho 2 livros escritos aí, e eu sou coordenador de pós-graduação de gerenciamento de projetos e inovação, aqui na Unialf, em Goiânia. E estamos aqui a turma rodando, ano que vem a gente vai ter esse ano agora a gente vai ter nosso segundo turno, só esperando esse coronavírus dar uma brechinha para a gente voltar à tona. Então, esse sou eu, e bem-vindos, prazer em conhecer todo mundo. E vamos partir para o nosso assunto de hoje. Eu não vou entregar, e aí eu quero que, né, na verdade, a gente troque ideias. E eu não trouxe aqui nem um como, e o que eu trouxe mais aqui foi experiências que a gente está vivendo dentro de empresas, que eu acho que isso aqui gera mais valor. Não é o mundo bonito, é o mundo real. São as dificuldades, é aquilo que a gente faz, o que a gente vê de dificuldade em fazer aquilo. E o conceito de agilidade aplicado ao business agility, hoje a gente está conseguindo fazer a gente fala muito fora da área da TI, né? E um dos conceitos que a gente adotou como agilidade e tem funcionado assim no entendimento para toda a empresa é entender que agilidade não é fazer no melhor tempo e nem sempre é no menor tempo. Então, a gente fica muito focado em fazer rápido no menor tempo e muitas vezes entrega algo que não está a contento do cliente, porque a gente fica buscando o menor tempo e muitas vezes a agilidade é entregar no melhor tempo. Isso
para o negócio, convencer o negócio de que muitas vezes entregar semana que vem com qualidade é melhor do que entregar hoje, mais ou menos, para mim já é um conceito, as pessoas pensarem e agirem dessa forma, já é um conceito de agilidade que começa a incorporar em toda a organização. Não somente a área de TI, mas em toda a esfera das organizações. E nesse conceito de entregar agilidade para todas as organizações, o que a gente vem vendo, o Scrum, como já é conhecido por muita gente, o que eu vi e que vejo dificuldade é essa integração transversal da empresa. Imagina você colocar uma pessoa lá da área de financeiro e falar para ele que ele vai ter que fazer reunião diária, ele agora tem uma sprint para cumprir. Isso eu acho um grande desafio, porque a gente da TI, que a gente já incorporou isso há muito tempo, mas eu gosto muito quando a gente pega as bases do Scrum, que não é vender prática, mas vender filosofia. É como se você entregasse algo, olha, isso aqui é valor percebido. E como é conhecido aí os 3 pilares do Scrum, que é a inspeção, adaptação e transparência, eu vejo muito valor que as organizações estão percebendo nas áreas das empresas onde a gente passou, que essa questão de inspecionar o processo, não inspecionar pessoas, adaptação constante e deixar o processo transparente, já começa a gerar um valor para o negócio, que muitas vezes eles se sentem confortáveis. Vou pegar uma área, por exemplo, de marketing, uma área de financeiro, que eles falam o seguinte, olha, todo mundo me culpa, mas na verdade eu recebo muita coisa atrasada. E aí, quando você dá transparência para toda a empresa, eles começam a enxergar valor. Então, agora a empresa está vendo que não é a minha área que é o gargalo, é a outra área que está me entregando com atraso. Então, no começo gera conflitos, mas isso com o decorrer do tempo tem dado resultado. Só que aí essa questão de entregas curtas e valor percebido, que aí entra aquela história do menor tempo e melhor tempo. Entregar curto, o pessoal acha que muitas vezes é entregar rápido, né? E aí eu acho que o grande desafio é convencer a organização como um todo, principalmente diretores e presidentes, que quando a gente vai implantar agilidade numa empresa, ele espera que de agora em diante os prazos se reduzam pela metade. E aí você convencer ele que pode ser que no primeiro momento isso não vá acontecer. E pode até ser que aconteça no primeiro momento, os prazos eles se dilatem, porque você começa a ser mais realista. Começa a falar, olha, eu não consigo em 2 dias, eu preciso de 5. E aí depois, com o tempo, a gente consegue ganhar tempo, mas é um conceito que as empresas no começo confundem, né? A implantar agilidade fazendo no menor tempo, e depois elas vão começando a entender no melhor tempo. Eu vou usar alguns exemplos, galera, de empresas que a gente está fazendo isso. Eu sei que tem algumas pessoas presentes aqui da HP Transportes, por exemplo, que é uma empresa de transportes aqui de Goiânia, do transporte coletivo. Pessoal da RIS Imobiliário, o Fábio da Piracanjuba, que eu sei que são empresas que já adotaram isso como DNA. E não é fácil, a gente sabe que não é fácil, mas está tendo resultado conseguir envolver outras áreas da empresa para conseguir levar essa agilidade. E nesse contexto, o principal que eu enxergo é que as pessoas que a gente vai entregar esses valores para a empresa, em cima dos valores da agilidade, que é indivíduos e interações é mais importante que processo e ferramentas, até o pessoal fala, a gente brinca, né? Olha, abre o chamado aí, porque faz parte do processo. Não resolve o meu problema, depois eu abro o chamado. E aí você começa as velhas discussões. Não, mas tem um processo a seguir. Se você não abrir o chamado, eu não te atendo. E aí, quando passa o processo inverso, né, que você vai lá aí no jurídico, por exemplo, no marketing, no financeiro, e fala, olha, resolve meu problema, depois eu mando para você o e-mail. Então, enxergar, levar isso para toda a empresa, para nós que somos de TI, talvez isso já está inserido, mas é chegar para todo mundo e falar, olha, vamos interagir mais, vamos conversar mais, e o e-mail, você me mandou e-mail, eu te mandei e-mail, eu sei que eu tenho que responder o e-mail, mas que tal a gente olhar no olho 2 minutos para resolver esse problema, que é melhor do que a gente ficar trocando 10 e-mails. Esse aqui é o raiz do valor raiz do Scrum lá, que é do agilidade, que é o software em funcionamento. Só que eu vou pular essa parte aqui, porque hoje a gente está enxergando que para levar para o negócio, primeira coisa que a gente precisa fazer, eu acredito que seja o seguinte, olha, não é TI, tá? É negócio, é agilidade no negócio como um todo. Eu vou pular essa parte para voltar nela já já. Colaborar com o cliente e negociar contrato. Hoje, as áreas das empresas que ontem eu estava num vídeo com a empresa e os diretores, gente, é muito bacana quando você vê diretores de outras áreas e no meio da reunião, ontem aconteceu isso numa empresa que eu trabalho aqui
produtos de dermatológico, farmacêutico, um diretor da empresa, né, eu conversando com ele falou, mas você falou lá no treinamento um dia, quando eu fiz uma palestra para eles uns 6 meses atrás. E o diretor lá de compras falou, olha, mas você falou que colaborar com o cliente é mais importante do que seguir o contrato. E aí você começa a enxergar que está tendo resultado, as pessoas começam a pensar isso em toda a organização. E falar para elas que o processo pode mudar a todo momento é mais importante que seguir um plano. E o segredo disso tudo para mim agora está nesse ponto aqui que o que para Business Agility funcionar é solução e funcionamento, seja qual for ela. Não só preso em software, é qualquer coisa que a empresa for desenvolver, isso funcionando, entregue, é mais importante do que, né, do que está com abrangente. Então, nesse caso, o que eu enxergo para a gente levar para toda a organização, e muitas vezes a gente está dentro da área, principalmente aqui o Fábio, por exemplo, está lá dentro da área de TI, né? E a gente fala, não, isso está muito claro para nós, mas quando você vai para o negócio, isso talvez não esteja tão claro. Eu acho que é um dos... A gente achar que a empresa sabe tudo que a gente sabe, e aí gera uma aversão. E aí, o que a gente está olhando, o que está tendo resultado, essa estruturação de projetos nas empresas. Uma empresa que a gente foi, agora no final, no meio do ano passado, a gente chegou lá e falou, olha, ela chamou a gente para falar de agilidade, e aí quando a gente falou de alguma coisa, ela falou, aí no meio do assunto a gente falou assim, olha, porque a gente vai usar algumas coisas em Scrum. A líder do RH falou assim, eu não quero ouvir a palavra Scrum. Aí eu falei, ué, o que aconteceu? Ela falou, não, a gente tentou implantar Scrum aqui no passado e não funcionou, não deu certo. E a gente não quer usar Scrum mais. Aí eu falei, tá, por que vocês não querem usar Scrum? Aí eu fui entender. Não, porque a gente implantou Scrum e os diretores começaram a cobrar a gente dados, informações, indicadores, e as equipes não tinham os indicadores, porque aí ficou lá no quadro Kanban, dava um trabalho danado para juntar aquilo. E aí o que foi acontecendo é que o Kanban, o Scrum, ele foi aplicado, né? A gente foi entendendo de maneira não errônea, mas eu acho que não sei nem quem foi, mas empurrou o Scrum de uma forma assim, eu diria, de maneira errada, a palavra é essa, e gerou uma aversão de verdade na empresa. E aí quando a gente foi falar, então vamos implantar um escritório de projetos que está mais ligado ao modelo preditivo. Ela falou, não, escritório de projetos a gente já implantou também e não funcionou. Eu falei, então complicou a vida, porque o ágil não funcionou, o Scrum. O preditivo não funcionou. E aí o que a gente conversando depois, e aí nós falamos, vamos lançar um desafio de colocar um modelo híbrido dentro da empresa. E não é receita de bolo. E aí uma coisa que o Fábio, eu sei que ele vai tocar nesse assunto, mas o que a gente está fazendo agora, gente, falando de Business Agility, eu trabalhei por muitos anos implantando escritório de gerenciamento de projetos. Eu acho que o primeiro escritório de projetos que eu implantei foi em 2009, 2010, na concessionária de energia elétrica aqui do estado de Goiás. Depois eu passei por várias empresas, inclusive lá na Piracanjuba, ajudando a implantar o escritório de projetos lá da Piracanjuba. E aí, por incrível que pareça, a gente mudou a maneira de enxergar agora a implantação de escritório de projetos. A gente não mais está implantando escritório de projetos. A gente está co-criando com a empresa o modelo que ela acha que vai dar resultado para ela. Então, a gente não chega com metodologia. A gente chega entendendo dores para entregar o remédio. Então, a gente não entrega mais. E é um negócio muito estranho, porque você senta na mesa de negociação, ela fala, Messias, o que você vai me entregar? E muitas vezes eu falo, não sei o que eu vou te entregar, eu só preciso saber o que você precisa. Então, não tenho receita de bolo pronta. Eu vim aqui co-criar com você. Então, esse é um desafio muito grande, porque muitas empresas que pensam de maneira muito tradicional falam, mas eu contratei alguém para chegar aqui e me dar a receita de bolo e você está falando que não sabe. E isso tem funcionado, a cocriação de modelos de implantação. E o modelo que a gente está trabalhando hoje, não detalhadamente, mas de uma forma macro, é o seguinte. Eu tenho aqui demandas que a empresa tem demandas que vêm de planejamento estratégico, vêm de outras áreas dentro da própria empresa, e isso vira projeto. E aí é um grande desafio que as empresas estão enfrentando, é o seguinte, vamos usar o Scrum, vamos usar o Prince2, vamos usar o IPMA, vamos usar o PMBOK,
E aí a gente criou um framework que a gente entrega uma forma macro e a empresa customiza, e a gente customiza junto com a empresa. Então, de forma macro, como é que funciona esse framework que a gente desenhou? O projeto nasce e aí tem a dúvida ali, qual método usar? A gente tem alguns critérios que tem projetos que eles vão ser mais preditivos. Preditivos é aqueles que a gente consegue predizer o final dele. Então, não é errado, né? Lógico que a gente não está falando de criar um plano de projeto com 20, 50 páginas, mas eu vou tratar esse projeto de uma maneira mais preditiva. Então, vou ter um plano ali, uma visão geral do que vai ser o projeto, nós vamos planejar ele, depois a gente executa, tem monitoramento e controle, tem encerramento. Esse seria um projeto, digamos assim, que eu conheço muito bem aquilo que eu vou entregar. Tem projetos que eu não conheço muito bem o escopo dele, projeto que eu muitas vezes, projeto de inovação principalmente, então eu vou usar métodos ágeis aqui embaixo. Eu vou criar backlogs, vou definir releases, vou definir minhas sprints, vou ter um produto, e tudo isso eu entrego lá para a operação, tanto lá no método preditivo quanto aqui no método ágil. Só que aí, se vocês olharem, no final do planejamento, começando a execução, eu posso muito bem planejar um projeto usando métodos preditivos e no meio lá, quando eu for executar, eu trago aqui para um backlog usando métodos ágeis, crio sprints, faço releases, entrego não necessariamente o produto como um todo, mas eu entrego uma parte do produto e aí eu tenho uma decisão a tomar aqui. Eu posso muito bem entregar o produto final ou não, entreguei só o incremento do produto. E aí eu posso subir a setinha, eu posso encerrar o projeto. E aí o que a gente viu de algumas dificuldades das empresas? O Scrum, por exemplo, quando usa raiz, olha, entregamos para a equipe, aí fica aquele conceito do pronto. O que é pronto? O pronto ele tem que ter um conceito geral na empresa inteira. E aí muitas vezes, vou falar aqui de software, seja um processo mapeado, está pronto. E aí, daqui a pouco, começam a aparecer arestas, que aí lá, por exemplo, no Scrum, não fala como é que eu encerro o projeto. Aí a gente volta ali para métodos preditivos, não tem problema. Eu posso criar um termo de encerramento, ou não vou encerrar o projeto agora, vou voltar lá para a execução. Imagine que você tem um projeto agora que envolva meio ambiente, eu preciso esperar 80 dias, 90 dias, uma licença. E aí faz sentido eu continuar fazendo a reunião diária, todo dia. Eu vou lá, reúno com a minha equipe, 8h15, e aí eu falo para minha equipe, olha, o que eu fiz ontem? Eu falei, cara, eu estou esperando a licença, porque até agora não chegou. O que você vai fazer hoje? Eu vou continuar esperando. E o que está te impedindo? Ah, essa reunião aqui, porque eu preciso trabalhar em outros assuntos e essa reunião não está me ajudando em nada. Então, volto para o modelo preditivo e aí posso voltar depois de novo para o backlog, execução, encerramento. Então, isso vai depender muito do líder do projeto, que ele vai olhar o seguinte, olha, pessoal, a próxima sprint a gente não vai fazer reunião diária. A próxima sprint a gente vai esperar porque tem uma demanda que é externa. E aí, próxima sprint, não, essa a gente vai fazer reunião diária. Então, com isso, a gente entrega para a empresa um arcabouço de coisas que ela cocria com a gente, e aí é um método que ela escolheu, que é o método que funciona para ela. E isso tem dado resultado porque as empresas têm falado, olha, a gente agora está conseguindo criar e adaptar o modelo. E agora o modelo é adaptável. E aí, inclusive lá na .get, que é a empresa de inovação, a gente tem o nosso lema, que é Beta Forever Company. Esse aqui é um Beta Forever modelo. Ele está sempre em modelo beta e forever. Nunca vai ser, olha, esse aqui é o modelo, terminamos, nunca vai terminar. Então ele sempre vai sofrer adaptação. E quando eu falo modelo preditivo e ágil, pessoal, não estou falando de Scrum, não estou falando de PMBOK, estou falando de qualquer modelo que ajude. Porque dentro tem Scrum, tem Kanban, tem Lean, tem FDD, tem XP, tem um monte de coisa aqui dentro. E para cada empresa, ela vai lá na prateleira e pega aquilo que agrega valor para ela. Então, é um modelo, um framework híbrido que tem dado resultado. E aí, falando de estrutura organizacionais, porque cada empresa tem sua estrutura, e hoje a gente está vendo que as empresas estão mudando, empresas estão focando aí no CEO, CFO, CTO, e estão criando novas empresas, que eu trabalho também com startups, e principalmente startups que o modelo é muito volátil. Eu estou criando, agora a gente está criando lá na .get uma nova startup, e isso a gente tem percebido que o modelo para as empresas mais tradicionais funciona, mas para startup isso tem que ser totalmente remodelado, porque o cenário é a cada sprint você não muda o projeto, a cada sprint você muda a empresa. E aí a sprint passada já não faz sentido para a sprint seguinte. E aí, olhando para esse comportamento das empresas, uma estrutura que a gente co-criou com algumas organizações,
que a gente acredita que é o seguinte, alicerce uma empresa hoje, antigamente era só planejamento estratégico, mas hoje eu tenho a estratégia da empresa, que está focado não mais só na estratégia, mas no propósito da empresa existir, inovação, que hoje faz parte do core da empresa, mas tem que ter uma governança, porque senão se perde o controle. E os alicerces dentro disso são os squads, que hoje as empresas estão adotando esse conceito de forma que não é mais montar um time, né? Vou pegar 4 pessoas, 5 pessoas, montar um grupo, mas é montar pessoas com base em comportamentos, que o Fábio vai falar muito disso aqui. Comitês, quando eu falo comitês, eu não estou criando escritórios de projetos, mas comitês de agilidade, comitês de inovação. E esse comitê de inovação, só para vocês terem uma ideia, lá na HP Transporte, por exemplo, gente, os comitês não são formados por diretores, pelos chefes de departamento. O comitê ele pode ter o diretor e o motorista de ônibus dentro do mesmo comitê, porque um está enxergando a estratégia e o outro sabe como a coisa acontece no dia a dia. Então, com isso, a gente consegue colocar várias visões num papel, dentro de um grupo. Então, e esse comitê não é fixo, ele varia de tempos em tempos, até para que pessoas sintam na pele como é. Então, não é aquele escritório de projeto tradicional que é as mesmas 3 pessoas durante 10 anos na empresa. Você cria comitês para que as pessoas, olha, lá na minha área não funcionava assim, então vem cá para dentro do comitê agora para você enxergar o todo, para ajudar a gente a co-criar. Por isso que aquele modelo é Forever Beta. E o conceito de agilidade que tem que estar em toda a organização. Isso tudo vai suportar o comportamento ágil. Então, não é só pensar agilidade. Pensar agilidade é fácil. Você lê o guia Scrum, você lê vários livros, você faz treinamentos. Isso tudo, para mim, é pensar ágil. Mas o comportamento ágil, ele vem de você colocar tudo isso em prática no dia a dia dentro da organização. Então, envolver todo mundo. E muitas vezes a gente erra. A gente só pensa no projeto. Só que o processo da empresa está bagunçado. Então, acaba que o processo influencia no projeto. Você entrega um projeto muito bem gerenciado, mas o processo recebe ele e depois não cuida. E aí a empresa começa a falar o seguinte, olha, eu investi tantos naquele projeto e não deu resultado, agora está a mesma bagunça de antes. Mas é porque não teve vamos falar assim, um evento formal de entregar o projeto para que ele vire processo. Então, muitas vezes isso acontece e é notório. Toda vez que eu entrego um projeto, eu não tenho um processo muito bem delineado, acaba que isso vai voltar a virar projeto num curto espaço de tempo de novo. E aí a empresa vai começar a questionar. Estou gastando, já é a 4ª vez que eu estou refazendo o mesmo projeto. Então, a gente enxerga muito que a agilidade não tem que estar só no projeto. A agilidade também tem que fazer parte do processo. Senão a coisa não flui. E aí, nesse conceito de agilidade, dentro da cultura organizacional, a gente enxerga que inovação e agilidade está muito ligado ao conceito do Customer Success, que nada mais é do que eu não vou mais fazer projeto empurrado, eu vou começar a fazer projeto puxado. O meu cliente tem que puxar o projeto. E esse conceito, a gente usa ele, de verdade, quando a gente entrega para uma organização um modelo que a empresa que vai co-criar com a gente. Isso é o foco do cliente. Isso não é foco no cliente. Porque o foco no cliente é eu tentar adivinhar o que o cliente quer, empurrar o produto e falar para ele que é aquilo que ele tem que usar. Aí, quando a gente traz para o foco do cliente, a gente co-cria com ele e fala, olha, vamos co-criar junto e sem vergonha de falar para ele, olha, eu não tenho um remédio para a sua dor, mas vamos junto entender a sua dor e vamos criar o remédio junto. Então, esse é o nosso pensamento em cima de business agility dentro da organização, porque não adianta eu ficar dentro de casa pensando produtos sem entender a dor do meu cliente. E quando eu falo cliente, é a TI fazendo projeto para o RH atendendo o financeiro atendendo o jurídico, e todo mundo dentro da organização atendendo o mercado. Então, todo mundo é cliente em algum momento, uma hora a gente é consumidor, uma outra hora a gente é cliente. Então, esse conceito do Customer Success esse conceito do Customer Success, ele tem que estar presente em toda a organização. Não adianta só estar numa área ou noutra. A empresa inteira tem que pensar que todo produto que for criado tem que ser com foco do cliente, não com foco no cliente. E aí, a gente acredita que, nesse conceito, o que tem funcionado também nas organizações é criar a jornada. E essa jornada, você chama as pessoas da organização para participar dessa jornada. Eu vou apresentar para vocês uma macro jornada do que as empresas estão construindo ou criando, e vem muito da inovação.
pode ser que essa demanda venha do próprio mercado, pode vir da própria empresa, vem do cliente, vem de colaboradores e de outras áreas. E aí está ali o Business Agility olhando o seguinte, como é que eu enxergo o foco do cliente? Esse retângulo falando validação de ideias, aqui dentro está a inovação. Dentro desse retângulo validação de ideias, é a empresa, as áreas da empresa, olhando para o cliente e pensando como é que a gente vai criar projetos com foco do cliente. Então, antes de eu começar a desenvolver o projeto, que está aqui no gerenciamento do projeto, projeto de desenvolvimento, eu vou validar a ideia passando por um método científico, e aqui dentro tem Design Sprint, aqui dentro tem Design Thinking, tem Management 3.0, tem um monte de coisa aqui dentro, que antes de eu entregar, começar a fazer lá, por exemplo, um termo de abertura, eu validei, fiz uma jornada para entender se aquele realmente é o projeto que a gente tem que fazer. E só aí eu vou começar a desenvolver o projeto. E mesmo quando eu começo a desenvolver o projeto, não significa que ele está imutável. Eu posso muito bem voltar para a validação, porque, vamos falar aqui, na quarta, quinta sprint, a gente descobriu que o cliente nosso que a gente achava que era o cliente ideal não era mais. A gente precisa voltar e validar algumas ideias. Então, isso é um ciclo constante e amparado pela essa gestão da mudança. Então, a empresa inteira entender que a qualquer momento pode mudar, e a única constância que vai ter é a mudança. E eu saindo lá do projeto de desenvolvimento, que é a hora de construir o projeto, que é aqui que vai ter Scrum, aqui que vai ter estrutura analítica de projetos, aí vou jogar lá, vai gerar produto, serviço e resultados, e esse produto, serviço e resultados também não são mutantes, eles vão ser entrada de novo para validação de ideias. Então, é a empresa começar a pensar constantemente se o produto que eu tenho hoje, ele está atual. Então, a gente acredita muito nisso de forever beta. As empresas muitas vezes ficam criando produtos e acreditam que aquilo ali vai perpetuar, mas a gente acredita que o produto, o serviço, a empresa, ela tem que ser meio que beta forever. Lógico que tem produtos que são tradicionais, mas mesmo aqueles produtos que são tradicionais, eles precisam sofrer algumas adaptações. E essa jornada, entrando um pouco mais detalhada nela, esse aqui é um macro processo da jornada da inovação e de projetos. Tem necessidades que o cliente tem no mercado, são as dores, e tem oportunidades, são aquilo que o cliente não pediu ainda, mas eu já vou entregar de melhoria. E aí tem um problema a ser validado. Eu não começo nada sem antes validar se aquele problema realmente o meu cliente tem ele. E eu validei o cliente, eu vou descobrir o meu problema, eu validei o problema, agora eu vou descobrir se tem cliente para aquele problema. Porque não adianta só... Cara, eu acho que o mercado vai querer isso, eu acho que a empresa vai querer isso e vou começar a criar, porque tem um problema. Talvez esse problema seja só de 10, 15 pessoas, não é o problema da massa. E tem uma técnica muito bacana aqui, que você vai para o mercado validar o problema, e você pode entrevistar 20 pessoas, e aí tem uma técnica lá que é usada, que você entrevistando 20 pessoas, existe um conceito chamado de light user e heavy users. O que é light user, o que é heavy users? Uma pessoa, imagina o seguinte, eu não gosto de andar de carro, eu vou de Uber, eu vou de ônibus, mas eu não consigo, eu sou uma pessoa que eu não gosto de dirigir. Então, eu acredito que eu não gostar de dirigir, quantas pessoas não gostam de dirigir? Existem várias. Só que cada pessoa que não gosta de dirigir, ele descobre uma solução diferente. E aí, nesse cliente que a gente chama de light user e heavy user, a gente tem que achar o cliente ideal. E esse cliente ideal, onde é que eu acho ele? Eu vou encontrar aquele cliente que consegue sobreviver, eu consigo viver sem carro, eu vou e volto sem carro, e tem aquele cliente que é o seguinte, se o meu carro pifar, eu nem saio de casa. E aí um tem a dor de locomoção e o outro tem a dor de locomoção. Só que um consegue ir e vir, o outro não consegue ir e vir. E aí quando eu consigo encontrar a dor comum entre os dois, aí eu encontro a massa. Então isso é uma técnica cientificamente comprovada, que eu acho o meu light user, acho o meu heavy user, e quando eu acho dores comuns entre os dois, eu consigo encontrar a massa. Então é muito bacana, porque você, entrevistando aí 20, 40 pessoas, você consegue encontrar uma massa bem, bem grande. E aí eu valido meu cliente e aí eu vou achar uma solução. E aí muitas vezes eu vou achar uma solução, só que eu vou ter que validar essa solução antes de criar um projeto. E aí muitas vezes a gente erra. Achei a solução, mas já vou criar um projeto. Então pode virar um projeto ou não. Aqui, se virar projeto, a gente já vai com essa questão de mudança do mindset, foco no cliente, foco do cliente, para que a gente não gaste dinheiro, para que a gente não gaste tempo em projeto. Muitas vezes eu já não vou diretamente para o projeto. Eu vou passar por uma etapa de experimentação primeiro,
que aí a gente entra no conceito do MVP. Passei por toda a validação do problema, validei o meu cliente, validei a solução, mas agora eu vou criar um mínimo produto viável, que é um modelo concierge que é concebido. Esse modelo concierge, só para vocês terem uma ideia de como é louco essa coisa e muito bacana, uma empresa, não vou citar o nome aqui, ela criou num passado aqui bem recente, antes de ter Uber, antes de ter aplicativo para táxi, o que ela fez? Uma pessoa olhou para o mercado e falou o seguinte: olha, tem um problema, eu vou validar esse problema. Como é que eu valido esse problema? Eu quero saber se as pessoas estão dispostas a pagar um valor para uma pessoa desconhecida pegar ela de um lugar e levar para outro. E aí ela falou o seguinte: eu preciso encontrar clientes e validar essa dor. O que a pessoa fez? Foi lá, criou uma planilha no Google Sheet e estava em branco essa planilha. E essa planilha do Google Sheet, ele tinha uns campos lá, nome, de onde a pessoa está, de onde a pessoa quer ir. E aí o que ele fez? Ele foi lá, pegou o celular dele, criou um aplicativo muito meia boca, mas muito meia boca mesmo, tinha uma tela. E colocou algumas pessoas para testarem. O que essa pessoa fazia? Essa pessoa ia lá, pegava o aplicativo, que na verdade não era aplicativo, era só uma tela. Era só uma tela, era o MVP dele. Nessa tela, você entrava e falava assim: olha, eu estou num bairro tal, eu quero ir para tal lugar. Aí ele colocava o nome dele, o telefone dele e de onde ele estava, de onde ele queria ir. O que acontecia? A pessoa que estava do outro lado, esses dados iam para uma planilha do Google Sheet. E aí o que ele fazia? Olhava os dados da pessoa, jogava no Google Earth, lá no Google Maps, e aí ele via de onde a pessoa estava, de onde a pessoa queria ir. Aí ele ligava para a empresa de táxi e falava: olha, pega o João, que está na rua tal, e leva ele para a rua tal. Para o João, ele não estava nesse processo. O João estava lá, de repente chega um carro, fala: olha, João, você é o João? Sou. Você quer ir para tal lugar, né? É. O João entrava no carro, chegava lá no outro lugar, pagava, e para o João, qual que é a experiência dele? Eu tenho um aplicativo que eu consigo chamar um carro, sair de um lugar e ir para o outro. Atrás disso, o que tinha? Uma planilha do Google Sheet, tecnologia de baixa qualidade, mas a jornada do cliente foi cumprida. Então, o que ele enxergou nisso? Existe um problema, existe cliente e existe solução. Então, agora eu vou criar um MVP. E lógico que isso foi crescendo, crescendo, crescendo. Chegou um momento em que tinha 100, 200 ligações. Aí sim ele foi criar um aplicativo. Então, antes de gastar dinheiro e tempo, ele validou e criou um MVP. Então, muitas vezes a empresa gasta dinheiro sem saber se aquilo é o que o mercado quer, se aquilo é o que o cliente quer. Então, a jornada de validação para saber se vai ter resultado antes. E olha só que coisa louca. Você fazer com que o cliente passe pela experiência sem que você tenha a solução pronta. É como se você colocasse alguém para viajar de avião sem que o avião tivesse o motor instalado. É muito... a inovação quase que é o extremo. E aí, senhores, agora a gente entra falando de um artefato aqui, uma figura importantíssima, que é o RH nessas culturas ágeis. Onde é que o RH está inserido aqui nisso tudo, né? Falando de inovação, de agilidade? Hoje tem muito esses conceitos de team building, management 3.0 que o Fábio vai falar, formação de squads, mas eu queria focar num item que eu acho muito importante, que as empresas têm feito, que tem dado resultado bacana, que é o conceito do DISC. Que esse conceito do DISC é o seguinte: eu vou montar times, mas antes de eu montar times, eu preciso saber personalidades deles. E dentro do DISC, ele fala o seguinte: o D do DISC são pessoas dominantes, comportamento orientado à ação, pessoas que tomam decisões, pessoas que não tem problema, assim, eu gosto de correr riscos, então tem um perfil dessas pessoas. O I diz respeito a pessoas que são influentes, comportamento orientado a pessoas, relações interpessoais, aquele, digamos assim, o bom sujeito. Pessoas que têm um comportamento orientado à colaboração, manter o equilíbrio, a harmonia, são mais estáveis. Então, é o S dentro do DISC. E tem aquela pessoa que, né, conformidade não é conformada, mas é orientada a investigar, pessoas analíticas. E aí, dentro dessas montagens de times, antes de montar o squad, o RH entra e define ali quais são os perfis. E tem uma plataforma, inclusive é uma startup chamada Solids, que essa Solids ela tem o perfil que os RHs das empresas estão usando. Então, eu mapeio o perfil das pessoas antes de montar squads. Então, eu vou saber quem que é dominante, eu sei quem é influenciador, eu sei quem é estável e eu sei quem é comunicador. Então, dentro da empresa, mapeie-se o papel de todo mundo para que na hora que você for montar squads,
Imagina um squad cheio de pessoas dominantes. Geralmente são pessoas que têm perfil de executor. Então, você tem lá um squad com 6 pessoas com perfil de executor. A chance disso dar problema é gigante. E mesmo assim, eu tenho pessoas que são influentes, mas sabe aquele squad que está ali, olha, todo mundo fala, 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 mas na verdade, aí não acontece a coisa? Por quê? Porque não tem executores. Então, o que fica de mensagem aqui é envolva o RH para ajudar a montar os squads, porque o RH nesse papel aqui é mega importante para ajudar a formar as equipes e disseminar isso para toda a organização. E aí, chegando no conceito da jornada da agilidade dentro da organização, as duas empresas agora que a gente está aí nesse meio do processo, né, que eu falei para vocês, que é uma empresa do ramo de imobiliário, que é a Riso, uma empresa do ramo de transporte, e isso a gente está falando que tem squads montados, os projetos estão acontecendo, e a jornada que foi implantada lá foi a seguinte: o primeiro passo da jornada é criar uma coalizão de todas as lideranças. Só para vocês conscientizarem o seguinte, quem fez a abertura foram os diretores das empresas, falando o seguinte, olha, precisamos tornar a nossa empresa mais ágil, precisamos ter inovação dentro da empresa. Então, isso é uma ultra mega validação, porque todo mundo da empresa estava ali. Não é só a área de TI, não é a área de financeiro, a empresa inteira, não lógico, a empresa tem 3.000 funcionários, não estavam os 3.000 funcionários ali. Mas são várias áreas das empresas e aí quando a gente fala de liderança, gente, não é só diretor, não. A liderança é você transformar, vamos falar assim, o motorista de ônibus, transformar o vendedor do apartamento em líder. Então, isso é coalizão de todas as lideranças, falar que todo mundo tem um papel de liderança dentro da empresa para não ficar aquela coisa de hierarquia. Então, lógico que existe hierarquia, né, diretor, chefe e tal, mas pensando em inovação, pensando em agilidade, todo mundo pode ter ideia e nenhuma ideia é descartada. Um exemplo prático disso, né, por exemplo, lá na HP, eles criaram lá um HPIT. O HPIT é um dia do mês que as ideias são moldadas seguindo aquela jornada que eu falei para vocês, valida cliente, validador, e eles apresentam para a empresa. Então, se a ideia for concebida, a pessoa vai lá e toca o projeto, podendo criar uma nova empresa, que é o conceito da spin-off. Então, é fomentar o colaborador para ele pensar que ele pode ser o sócio do seu patrão. Então, isso é o conceito de intraempreendedorismo, que é todo mundo pensar que não vou criar um projeto com início, meio e fim. Eu posso começar aqui dentro, criar uma coisa dentro da empresa que pode virar uma empresa maior do que aquela empresa que eu estou vivendo hoje. Para quem não sei se tem alguém fora de Goiânia, mas aqui em Goiânia a gente tem o City Bus 2.0, que é um ônibus que leva e busca pessoas através de aplicativo, com a mesma, vamos falar, a mesma tecnologia do Uber, só que é coletivo. Você chama o City Bus, ele vem, motorista, com ar-condicionado, e o motorista contratado da empresa, então são 12 pessoas que cabem no ônibus, e aí ele vai pegando pessoas de acordo com a rota. Então ele tem uma inteligência artificial, e essa ideia foi criada dentro da HP. E se essa ideia for expandindo, 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 a ideia do City Bus 2.0 pode se tornar maior do que a própria HP. Então, esse é o conceito da coalidir lideranças para que eles pensem que eles podem criar a próxima empresa que pode ser maior do que aquela empresa que ele trabalha hoje. E aí, segundo passo é definir uma governança enxuta, porque é isso que a gente enxergou que post-it é bacana, sou apaixonado em post-it, né? Eu acho que todo mundo que trabalha com agilidade é apaixonado em post-it, mas precisa ter uma governança mínima enxuta para que a diretoria enxergue em algum determinado momento. Infelizmente, muitos diretores, não adianta você falar para ele, olha, vem cá no meu quadro Kanban e olha aqui o que eu estou fazendo. Ele quer um dashboard ali que seja enxuto minimamente para ele tomar a decisão. Terceiro passo é implantar realmente o comportamento ágil, não só o pensamento, mas é fazer com que as pessoas pensam e fazem, né? E aí é muito comum, principalmente quando você tem pessoas que não estão acostumadas, vamos fazer uma reunião diária todos os dias, às 8h15, mesmo lugar, mesmo local. Primeira semana faz, na segunda deixa de fazer, na quarta manda e-mail, na quinta não manda e-mail, na sexta já esqueceu o que tinha acontecido. Então não é só pensar, é realmente implantar o comportamento ágil para que isso crie missionários disseminadores dentro da empresa, tanto na área de inovação quanto na área de agilidade. E aí, quando as pessoas... Isso aqui, para mim, é quando a empresa consegue entregar o propósito, todo mundo da empresa está engajado com o mesmo propósito da empresa, as pessoas não fazem aquilo por fazer, elas fazem porque ela tem um porquê. E aí, para finalizar a minha fala, eu acho que a grande missão para se tornar uma empresa realmente ágil, que é Business Agility,
é fazer com que os seus colaboradores tenham o mesmo propósito da empresa. Não é empurrar uma solução, mas é fazer com que o próprio colaborador cocrie a próxima empresa. Então, se ele está reclamando que aqui está ruim, ajude a criar a próxima empresa. E essa é a jornada que a gente tem feito nas empresas, nas organizações, e tem dado resultados bacanas de maneira de pensar e agir. Coalide todas as lideranças, define um modelo de governança ágil. Esse define um modelo de governança aqui, eu estou falando de várias metodologias, vários frameworks aqui dentro, implantar o comportamento ágil e criar missionários para que as pessoas sejam os próprios disseminadores disso da empresa. Porque quando você tem pessoas fazendo propaganda de alguma coisa, é porque ela já comprou ideia. É como se você já viu aqueles apaixonados por Apple? Cara, porque o Apple é bacana demais. Você fala, cara, mas o Windows... Não, bicho, o Apple, ele se tornou um disseminador daquilo. E vende, ele não ganha R$ 1 por aquilo, mas ele apaixonou por aquilo e agora ele acredita naquilo. Se tornou um ideal para ele, né? Então, eu acho que é a grande missão das organizações. E aí o Fábio agora vai entrar para falar sobre como é que monta nesses times, como é que as pessoas mudam essas formas de lideranças. Bacana? Então, da minha parte, por hora é isso, e aí depois a gente vai entrar nas perguntas no final. E eu vou passar a bola para o Fábio aqui agora, ele vai compartilhar a tela com vocês. Bacana? Você toca bacana. Aí agora, Fábio? Não, toco sim. Obrigado, Messias. Eu vou deixar aqui, tá, galera, meu contato aí, quem quiser printar a tela. É só não me mandar corrente, porque se mandar corrente eu bloqueio. Tá? Não, bacana. Depois a gente compartilha as apresentações via PDF com todos os participantes, né, Messias? Isso, bacana, então. Toca aí, Então, Fábio. ótimo. Vamos fazer isso então, gente. Então, deixa eu compartilhar do meu lado aqui. Deixa eu diminuir o negócio aqui, senão vocês acabam vendo algo que não deveria. Share. E eu acho que vocês devem estar vendo agora a minha tela compartilhada. Todo mundo conseguindo ver a apresentação? Sim, não, bacana. Vou pedir ajuda aqui para minha ajudante pessoal para ela marcar o tempo de 30 minutos. Alexa, definir timer 30 minutos. Fábio? Isso, Fábio, você está me ouvindo? Tô ouvindo sim, Messias. Coloca sua tela em modo cheio, por favor. Modo cheio. Ela já está em modo cheio. Ela está aparecendo pequeno aí? Tá. Estranho. Calma aí. Melhorou ou piorou? Não teve mudança. Igual. Deixa eu inverter aqui. Deixa eu dar um stop share. Share screen. Deixa eu ver isso daqui. Share. E estão conseguindo ver melhor agora? Ainda não. Está sem som, Messias. Ainda continua o apresentador. Tá. Deixa eu... Você está com 2 monitores aí? Eu tô com 2 monitores. Calma aí que eu acho que vou... Um dos monitores. Isso, melhorou o som e vai melhorar a imagem. Não, bacana. Deixa eu só acertar aqui. Calma aí que já volta. Pronto. Ótimo. Tá. Esse daqui. Áudio. Pronto, vocês voltaram. Startar vídeo. Agora vai. Eu vou compartilhar essa tela com vocês. E vou entrar aqui no modo de apresentador. Deu certo agora? Deu demais. Ah, não, bacana então. Pronto. Como o Messias comentou anteriormente, qual que é o objetivo aqui? Eu vou passar um pouquinho qual que é a relação da agilidade nos negócios. Então, a gente sempre escuta a terminologia de Business Agility, Enterprise Agility, e nós sempre recebemos o questionamento se a agilidade ela tem algum benefício do ponto de vista
econômico. Empresas que implementaram agilidade, elas têm um rendimento financeiro maior ou menor ou igual de empresas que não implementaram agilidade. Então, eu vou discutir um pouquinho sobre isso e daí entrar dentro dos 5 princípios da agilidade. Então, aqui, para quem não me conhece, eu trabalho como diretor de tecnologia lá na Piracanjuba, também sou facilitador de treinamentos de gestão 3.0. O que eu gosto de fazer? Ajudar as pessoas a se conhecerem, desenvolver novas formas de trabalhar. Como eu faço isso? Acho que é compartilhando um pouquinho de conhecimento a partir dos treinamentos que eu acabo ministrando e alguns conhecimentos que eu tenho aí na parte de Scrum Master, Kanban Coach e também trabalho bastante aí com a parte de inovação e liderança de equipes, ok? Continuando aqui, é só para a gente alinhar entre todos os participantes o que é Business Agility. Então, Business Agility, ele diz respeito a organizações ou empresas que conseguem, de uma forma rápida, redirecionar suas equipes e suas prioridades em direção à oportunidade de geração de valor. Então, empresas que têm essa flexibilidade e conseguem se reorganizar, elas são consideradas empresas que têm agilidade do ponto de vista empresarial. E um erro que a gente geralmente tem é que a empresa, para que ela tenha agilidade dos negócios, ela precisa comprometer ou sacrificar a parte de estabilidade dela. Então, na verdade, empresas que têm agilidade corporativa, elas são empresas que trabalham em modelos ambidestros. Então, uma parte da organização vai trabalhar em modelos tradicionais, que preservam a estabilidade e a escala, e uma outra parte vai trabalhar trazendo flexibilidade e velocidade. E por que a gente precisa isso? A parte de estabilidade, ela consegue garantir a parte cultural da empresa e ela também suporta a fluidez necessária para que a empresa consiga aproveitar essas oportunidades. Então, pegando um exemplo, empresas que conseguem aproveitar essas oportunidades que surgem, está no momento onde empresas que tenham a flexibilidade devido ao Covid-19 estão conseguindo mudar linhas de produção para que consigam colaborar nas iniciativas de suporte e auxílio à pandemia. Então, a gente tem algumas empresas que fabricam automóveis mudando a linha de produção dela para conseguir produzir respiradores. Então, a gente tem isso de empresas como Chevrolet, daí Tesla, entre outras. Tá? Então, essa é a parte de Business Agility. Então, como é que eu considero que uma empresa tem Business Agility? Ela é ambidestra e ela tem uma flexibilidade. Como é que essas empresas que têm Business Agility se comportam com aquelas que não têm? Então, esse mês agora de março, saiu um estudo que a consultoria McKinsey fez com a Scrum.org desde 2018. Esse é um estudo onde ela conseguiu coletar informações de mais de 20 empresas de 6 segmentos diferentes. E o que ela percebeu? Empresas que implementaram agilidade corporativa, elas aumentaram a satisfação do cliente. Então, são customer-centric organizations, né? Então, eu ponho o cliente no centro da empresa, no centro da organização. Ela aumentou o engajamento dos seus colaboradores, então eu tenho colaboradores mais engajados e ela teve uma melhora operacional. Então, quando ela mexe nessas 3 engrenagens, ela consegue ter uma performance financeira de 20 a 30% superior que empresas do mesmo tamanho e segmento. Então, por isso que
dentro desse estudo que a McKinsey fez com a Scrum.org, ele chama isso de motor de arranque, o motor de gestão ágil. Então, a satisfação do cliente ela aumenta de 10% a 30%, engajamento do colaborador ele aumenta de 10% a 20%, e a melhora operacional ela aumenta de 30% a 50%. Então, empresas que implementam agilidade do nível empresarial, então na empresa como um todo, tem esses ganhos aí. Então, é um estudo recente, foi feito com empresas de segmentos diferentes, de países diferentes e regiões do mundo diferentes. Então, a gente tem agora um estudo que comprova e consegue demonstrar que empresas, não só da área de tecnologia, que implementaram agilidade, têm esses ganhos. Ok? Então, assim, como é que eu implemento, então, agilidade no âmbito corporativo, na empresa como um todo? Eu preciso tocar essas 5 dimensões. Eu preciso trabalhar na estratégia. Então, por que trabalhar na estratégia? A empresa ela precisa ter um propósito comum, que é incorporado na empresa como um todo. Então, a gente tem um princípio que as empresas estão começando a trabalhar, que são a utilização de indicadores tipo North Star, Estrela do Norte, onde que eu tenho uma orientação de todos os OKRs corporativos para aquele objetivo que a empresa tem. Eu também preciso trabalhar na estrutura, daí eu entro com equipes ou squads e eu consigo fazer com que essas equipes ou squads tenham uma autonomia. Então, trabalho bastante nesse processo de empoderamento das pessoas e equipes. Os meus processos, eles precisam ser revistos, onde que o processo decisório se torna mais rápido e eu tenho ciclos curtos de aprendizado. Como é que eu consigo ter ciclos curtos de aprendizado? Eu tenho os meus sprints, e os meus sprints eles vão ser o quê? Ciclos que podem variar de 1 até 4 semanas. Eu vou trabalhar também na dimensão de pessoas, onde que eu começo a adotar modelos de gestão que são mais dinâmicos e que inspire os colaboradores, e a empresa precisa fazer uso de tecnologias que são tecnologias consideradas da próxima geração. Aí é simples, eu faço uso de nuvem, eu faço utilização de RPA, que é o Robotic Process Automation, eu faço utilização de inteligência artificial e assim por diante. Então, empresas que adotaram Business Agility, elas acabaram tocando essas 5 dimensões. A gestão 3.0, o que ela auxilia? Ela auxilia a empresa conseguir fazer essa mudança trabalhando na dimensão pessoas, na dimensão estratégia e na dimensão estrutura. Então, durante o workshop de Management 3.0, a gente vê ferramentas e práticas e a gente discute um pouco mais sobre isso. E o que o Management 3.0 ele traz? Ele não traz nada de novo. Ele continua fazendo utilização de princípios de gestão e também de colaboração entre as pessoas, mas só que ele traz esses princípios adequados ao novo contexto. Então, se a gente observar aqui, o contexto da escrita, num primeiro momento, ele surge onde a gente faz a utilização de escrita em pedra ou tábuas de barro. Depois a gente tem o papiro, o papel, e hoje a gente faz a utilização de computadores. Então, o contexto mudou, mas a prática da escrita não mudou. Dentro da gestão 3.0, a gente fala de 5 grandes princípios. Engajar as pessoas e suas interações. Então, é necessário que eu tenha colaboradores motivados e engajados. Também é necessário que eu olhe para dentro da minha estrutura organizacional e pense como é que eu posso criar ambientes que sejam ambientes que incentivam colaboração, coparticipação, gerem autonomia e também que eu tenha gestores que estejam preparados para essas novas realidades. Como é que eu vou garantir que desde a pessoa que trabalha na recepção
da empresa até os níveis executivos da empresa, que todo mundo tenha a orientação focada no cliente. E como é que eu vou garantir que eu tenha as condições necessárias para que as pessoas consigam se desenvolver e, a partir do desenvolvimento pessoal, consigam ter uma contribuição apropriada dentro da organização. E, por último, como é que eu vou incentivar os trabalhos em grupo, a cocriação. Então, entrando aqui no primeiro princípio, como é que eu garanto que as pessoas estão engajadas e trabalham da melhor forma possível? Tem uma relação direta com o que o Messias mencionou na primeira parte. Então, é função do gestor conhecer os membros da equipe. E cada membro da equipe tem que conhecer com quem ele trabalha. Então, se eu conheço com quem eu trabalho e eu entendo do ponto de vista quais são as características de comportamento de cada um deles, eu começo a entender e começo a ter mais clareza do que motiva cada uma das diferentes pessoas. Então, existem motivadores que são intrínsecos e também existem motivadores extrínsecos. Extrínsecos é fácil, vai receber um bônus, então a pessoa faz isso. Existem motivadores que são intrínsecos. Então, tem pessoas que o motivador dela é estar exposto às novas experiências, ou aprendizado, ou tem outras pessoas que o motivador dela é ter uma oportunidade de ter um reconhecimento em público. Então, esses motivadores eles vão variar. Não existe motivador certo ou errado, existe o apropriado para aquela pessoa. Então, é função do gestor e também dos outros membros da equipe conhecer uns aos outros. Então, a partir disso, eu consigo ter elementos necessários e possíveis para que eu crie as condições para que as pessoas consigam ativar aqueles centros de motivação. Então, qual que é a função do gestor? A função do gestor é manter todos engajados. Então, eu posso ter pessoas que estão motivadas e executam o trabalho da melhor forma possível. Então, chego às 8 da manhã e vou embora às 6, mas não quer dizer que as pessoas estejam engajadas. A pessoa que está engajada é a pessoa que quer fazer o quê? Uma contribuição positiva. É a pessoa que vem com sugestões, com opiniões, com complementações. Ele realmente embarca o espírito intraempreendedor. Ele vê a empresa como uma parte como dele e ele vem com sugestões e opiniões. Então, o engajamento ele é muito superior ao colaborador motivado. E a gente vê inúmeras empresas investindo dinheiro para entender como é que os colaboradores estão. Como é que a gente sabe como é que está um colaborador, se ele está engajado ou não? Geralmente são pesquisas de clima organizacional. O outro ponto, que é um outro princípio que a gente precisa trabalhar, é como é que a gente pode melhorar o sistema de trabalho. E aqui ele tem uma relação direta. Eu melhoro o meu sistema de trabalho a partir do momento que eu distribuo o controle. Então, a partir do momento que eu distribuo o controle e eu dou mais autonomia para as pessoas, eu acabo melhorando o meu sistema de trabalho. E se a gente for pensar em estudos mais recentes do que motiva as pessoas, a gente tem um estudo que demonstra o que motiva as pessoas são basicamente 3 coisas. Autonomia, eu poder fazer aquilo que eu tenho conhecimento. Maestria, eu ter os recursos necessários para conseguir executar as atividades da melhor forma possível. E eu preciso estar alinhado com o meu propósito. Então, se uma pessoa tem autonomia, tem maestria e tem propósito, necessariamente eu vou ter um colaborador que esteja engajado dentro da minha organização. Mas quando eu falo de distribuir o controle, eu necessariamente passo pelo processo de delegação. Então, delegação é uma ferramenta que os gestores precisam fazer uso dessa ferramenta para que eles consigam garantir que os colaboradores tenham a autonomia necessária.
E como é que a gente pode garantir que a organização como um todo entenda qual que é a necessidade do cliente e, a partir desse entendimento dessa necessidade do cliente, encantar o meu cliente. Então, o encantamento do cliente, o customer centric, ele precisa ser um objetivo que é comum com todos os colaboradores da empresa. E aqui ele entra dentro da estrutura organizacional. Então, as empresas que são ágeis, elas são empresas ambidestras. Então, ela tem uma parte da organização que trabalha num sistema hierárquico, onde eu busco eficiência, centralização, especialização, que é o ganho de escala. Mas eu tenho uma outra parte da empresa que ela trabalha no modelo de rede, onde eu vou ter generalização, eu vou garantir a eficácia, aquilo que eu vou fazer faz sentido, eu vou trabalhar em modelos descentralizados e eu vou ter a investigação como principal ponto dessa estrutura. Então, é essa estrutura de rede que garante com as interações diretas, a investigação, a experimentação, que a organização como um todo consiga ter os melhores soluções para atender as necessidades dos meus clientes e consumidores. Então, eu posso, num primeiro momento, desenvolver um produto ou uma solução e, a partir do retorno ou do feedback que eu recebo dos meus clientes, eu transfiro aquele produto e solução para que ele tenha ganho de escala. E o que vai acontecer? Eu vou ter membros da equipe migrando da estrutura hierárquica para a estrutura de rede. Então, os membros da equipe vão migrar de uma e para outra, tá? Então, eu acabo criando equipes ou comitês temporários. Esses comitês são criados para resolver um determinado problema e depois eles acabam reestabelecendo e voltando para as estruturas organizacionais anteriores. Por que no Management 3.0 a gente fala muito sobre gerenciar o sistema e não as pessoas? Existem inúmeros estudos comportamentais que demonstram que, se eu altero o ambiente onde a pessoa trabalha, por consequência, eu vou mudar o comportamento dessas pessoas. Então, o comportamento ele está muito relacionado aos estímulos de ambiente que a pessoa está inserida. Então, se eu mudo esses estímulos de ambiente, que é o sistema, eu com certeza consigo garantir que determinados comportamentos possam florescer dentro da organização. Então, para que a gente possa falar de comportamentos, é necessário que a gente toque num tema que é muito importante, que é a parte da cultura da empresa. Então, eu posso ter a melhor estratégia do mundo, o melhor plano para melhora de clima organizacional, mas eu preciso levar em consideração a cultura. Então, o que é a cultura? A cultura ele é o conjunto de valores ou o conjunto de práticas que as pessoas de um determinado local fazem uso. Então, a forma como uma pessoa se relaciona com outra pessoa define qual que é a cultura da empresa. E os comportamentos que são tolerados, positivos ou negativos, realçam essa cultura. Então, cultura não é aquilo que está escrito, mas é aquilo que é vivido no dia a dia. Então, é importante eu entender que, dependendo das mudanças que eu quero fazer, é necessário que eu garanta aí que os aspectos culturais sejam levados em consideração. Então, para que eu possa levar em consideração esses aspectos culturais, é necessário que todo mundo na empresa tenha uma clareza dos valores. Então, num primeiro momento, quando a empresa ela é criada, os valores da empresa são os valores que o fundador da empresa tem. Então, se o fundador da empresa tem o valor de ser extremamente técnico, ser extremamente
ético ou assim por diante, esses valores eles acabam sendo refletidos. Eles são refletidos de que forma? As pessoas que ele contrata, conforme a empresa vai crescendo, são pessoas que comungam dos mesmos valores que ele tem. E isso acaba sendo distribuído para os outros funcionários conforme a empresa vai crescendo. Mas é necessário que exista essa clareza e também é necessário, do ponto de vista do gestor, que ele entenda que ele tem um papel muito importante de nutrir a cultura da empresa a partir dos valores que são tolerados ou a partir daquilo que é permitido. Então, se eu tenho gestores que são muito permissivos com determinados comportamentos, eu acabo enfraquecendo a cultura da empresa ou acabo fortalecendo. Como é que eu tenho esse enfraquecimento ou fortalecimento, né? Esse enfraquecimento, ele se dá a partir do momento que as pessoas começam a observar que determinados comportamentos, mesmo diferentes do que está descrito nos valores, são tolerados pelos gestores. Então, se eu tenho um exemplo, o comportamento ético, que está escrito lá nos valores, mas eu tenho gestores que toleram que determinados colaboradores não tenham comportamentos éticos, o que acaba acontecendo? Mesmo aquele valor estando escrito, ele começa a ser um valor que não é mais em uso, porque eu tive a permissividade de um comportamento que está diferente daquilo. E a cultura da empresa nada mais é do que o que as pessoas executam, ou o que as pessoas veem os outros executando. Isso começa a gerar um subproduto inconsciente. Então, tudo que eu vejo o outro fazendo, ou as outras pessoas fazendo, ou tudo que eu faço, ele determina a cultura do meu ambiente. Tá? Então, aqui, qual que é a ideia? A ideia de não estar no momento muito oportuno, o que deveria acontecer? A partir do momento que eu vejo comportamentos positivos, esses comportamentos são ressaltados e eu começo a ter um efeito que é um efeito multiplicador. Então, a pessoa vê um comportamento onde que eu tenho colaboradores se desenvolvendo, isso é bem visto dentro da organização, isso traz resultados positivos, eu, em tese, teria um estímulo para outros colaboradores começassem a estudar e também a se desenvolver. Então, pegando um exemplo aqui do slide. Tá? E aqui esse slide ele é muito importante. O que acontece? O pior comportamento que é permitido pelo gestor, ele se torna o comportamento dominante dentro daquela equipe. Vou pegar um exemplo. Se o gestor ele é muito permissivo em relação à qualidade do trabalho, então ele aceita trabalhos de qualidade média ou ruim. Ele aceita com que a equipe não entregue o trabalho no prazo determinado. O que aquela equipe vai ter de comportamento médio? Então, a média do comportamento da equipe vai ser uma equipe que não cumpre prazos e uma equipe que tem entregas de qualidade ruim. Então, é extremamente importante o gestor tomar esse cuidado para que ele evite que a sua equipe ela possa ser vista como uma equipe que entrega aquém do que ela tem de potencial. Então, é importante o gestor ressaltar os comportamentos, então ele vai encorajar quais são os comportamentos apropriados e desencorajar os comportamentos que não são apropriados. E o que a gente entra aqui no cocriar o trabalho, né? Como é que a gente tem essa parte de cocriação de trabalho? A gente vai entrar um pouquinho na dimensão de learning organizations, né? O que é uma empresa orientada ao aprendizado? Então, todas as empresas que estão
com Business Agility, elas são orientadas a aprendizado. E é importante o gestor, junto com a equipe, entenderem a importância da necessidade do aprendizado contínuo. Então, com a mudança que ela acontece muito rápido, e se eu não aprendo novas competências técnicas, interpessoais, comportamentais, isso faz com que, num intervalo curto de tempo, eu esteja aquém da realidade do mundo. Então, se eu paro no tempo e o mundo está evoluindo, eu estou indo para trás. É como se você entrasse numa escada, aquelas esteiras de aeroporto, e a esteira ela vai mais rápido do que a pessoa andando, né? Se a pessoa que está andando não está correndo. E a pessoa está indo para frente, e o que está acontecendo? O restante das outras pessoas estão ficando para trás, porque ela está numa velocidade maior. Então, se eu não consigo acompanhar a velocidade de aprendizado de novas competências, eu acabo ficando para trás. Então, é extremamente importante isso. E também é importante a gente ressaltar quais são os conhecimentos necessários para que os membros da equipe consigam entregar as soluções ou produtos demandados naquele determinado momento, né? Então, extremamente importante eu ter essa preocupação de estar em ambientes que sejam orientados ao aprendizado contínuo. Tá? E aqui a gente fala um pouquinho como é que eu crio equipes de alta performance. As equipes de alta performance, elas precisam ter esses elementos aqui. Eu preciso ter elemento de ter diversidade, então o que o Messias falou está correto. Então, a partir da análise de perfil de personalidade, eu consigo ter equipes diversas. Então, essas equipes diversas vão garantir que eu consiga ter o melhor mix. É necessário que a comunicação da equipe ela seja eficiente, processo de comunicação. É necessário que eu tenha as competências individuais, equipes multidisciplinares. Calma aí que deu meus 30 minutos. Alexa, parar. E também é necessário que os membros da equipe, eles tenham a segurança psicológica necessária para que um ajude o outro. Então, a pessoa não pode se sentir acuada de pedir a ajuda do outro. E eu também preciso ter uma tensão criativa. Então, as pessoas precisam se sentir confortáveis o suficientes para que eles possam compartilhar críticas construtivas com outros membros da equipe. Então, se eu tenho equipes diversas, que é a base, comunicação, tensão criativa, competências individuais apropriadas e uma pessoa esteja disposta a pedir ajuda ou um membro da equipe esteja disposto a oferecer ajuda para outro, eu começo a ter equipes de alta performance. Então, ele é um conjunto aí de diferentes partes. Ok? E eu acho que é isso, pessoal. Ó, acho que eu excedi 1 minuto aqui. Depois eu vou mandar os links para vocês. Aqui são os QR Codes aqui de como você pode entrar em contato aqui comigo. Perfeito? Share, deixa eu tirar aqui. Eu acho que eu já tirei? Já, tô vendo a sua Starbucks aí. Não, bacana, então. Eu acho que era isso, pessoal. Que eu tinha que compartilhar da minha parte era isso daqui. E eu vi que vocês colocaram alguma coisa aqui. Ah, colocaram. Estão falando sobre o DISC. Isso, ó. Então teve aqui o ponto do Iargo que comentou que motivação é algo pessoal. Concordo com você. Eu acho que cada pessoa possui um conjunto de motivadores diferentes
E é importante o gestor e os outros membros da equipe também conhecerem os seus motivadores, né? Então, tem gente que o motivador pode ser dinheiro, tem gente que o motivador pode ser ter tempo livre com a família, tem outros que o motivador é aprendizado. Então, se você coloca ele em projetos novos, ele se sente bastante satisfeito com aquilo. Então, o motivador não tem certo e errado, tem o apropriado para o perfil de personalidade da pessoa. Concordo plenamente com isso. Mas, Acrescentando aí, Fábio, sobre o sim, DISC, eu vi esse debate e o que eu tenho visto? As equipes, esses dois assuntos, né? O comportamento com o engajamento. Quando você tem uma equipe que está na... Vamos falar assim, eu tenho uma equipe que tem 5 pessoas e dentro dessa equipe eu tenho 3 Ds. 3 Ds. uhum, Chega um momento que acaba, eu estou falando que gera conflito. Isso quem fala foi a opinião de uma psicóloga gestora de RH. Ela falou, Messias, o que eu percebi foi o seguinte: quando eu tenho muitos perfis parecidos no mesmo squad, o engajamento cai. Por quê? É como se eu tivesse uma equipe de 4 corredores e todo mundo está querendo correr a última pernada, porque eu quero ser a pessoa que sai na foto. Então, aí entra a questão da motivação, né? Ah, mas eu vou correr primeiro, eu posso até correr mais rápido, mas eu não vou sair na foto porque quem sai na foto é quem corta a fita. é isso mesmo. Então, É isso acaba mesmo. que essas duas coisas, o RH, o papel importante dele é para entender isso aí, para ajudar. Então, hoje eu vejo muito que uma coisa impacta a outra. Não, concordo. Ó, o Felipe comentou aqui, ó, nessa pegada é interessante o mapa mental ou uma pirâmide de Maslow. Na verdade, você pode utilizar o mapa mental, tem uma prática dentro do Management 3.0 que é chamada de mapas pessoais. Ele usa a mesma coisa. O que é o mapa pessoal? É onde você faz o início da preparação, da formação das equipes. Então, como é que uma equipe começa a se formar? A partir do momento que uma pessoa conhece a outra, né? E assim, não é você conhecer o outro e falar assim, ele é programador X, ele é um analista Y. O fulano gosta de fazer aquilo e gosta de viajar, já viajou para lá. É você conhecer o outro mais profundamente. Então, essa dinâmica de mapas pessoais ela é extremamente importante. É uma dinâmica fácil e usa o mesmo princípio aí de mapa mental. Coloca a fotinho do caboclo ali no centro e daí abre falando a família, o que ele gosta de fazer, onde que ele nasceu, para onde ele já viajou e assim por diante. Uma prática bem interessante. Tem outro que a gente usa também, que a gente está usando para ajudar as equipes, é o Business Model U. Que esse Business Model U, ele fala quais são as minhas competências, não é matriz SWOT, mas é um mapa que você fala assim, o que eu sou bom, o que eu posso contribuir para o time, quais são as minhas fraquezas, o que eu espero do time, o que o time pode esperar de mim, e aí essas pessoas fazem isoladamente, e aí depois cada um traz digamos assim, o seu mapa, e aí todo mundo se apresenta. É como se fosse sabe quando você vai lá eu nunca fui não, tá? Mas é porque eu vejo, tá? Os alcoólicos anônimos, né? O pessoal vai lá e fala, olha, eu sou assim, então é até para você depois. Imagina você no meio de um projeto lá e a pessoa fala assim, oh, galera, é o seguinte, eu não estou gostando do jeito que o projeto está indo. Aí você fala, nossa, que pessoa arrogante, ou pessoa... É o perfil dela. Então, lá atrás, ela falou, gente, de vez em quando eu sou muito sincero. Então, é entender para depois não falar, olha, é como se fosse um casamento, né? Você para a extra antes de montar o time. Isso é extremamente importante, conhecer o outro, né? Que é É. algo que a gente não gosta muito de fazer, né, Messias? Eu vejo muito o pessoal fazendo levantamento de requisitos, avaliação, pegar as competências técnicas, mas no fim do dia, ainda mais quem tem um background técnico, não gosta de conhecer um ser humano conhecer o outro ser humano, né? É, Que faz toda a diferença no fim do dia. e principalmente conhecer a gente, né? Você se expor, falar, Isso. olha, galera, esse sou eu. Então, bom, mas bacana, galera. Tem mais algum questionamento, xingamentos?
questões, ponderações. Esse é o momento, como diria, o momento O Messias, a gente pode usar o pessoal para fazer o... Pessoal, nunca usei o Mentimeter, mas se vocês quiserem ser os meus... Agora eu preciso ser o politicamente correto. Meus beta testers, né? Se fosse há alguns anos atrás, serem as cobaias. Que é o politicamente correto é cobaia, né? Mas agora é beta tester. Eu tenho Mas aí, algumas então, perguntas aí para vocês responderem. Vocês já usaram o Mentimeter? a galera já usou lá na sala, lá da quem estava lá da União. Não, Aqui já. bacana. Ó. Eu vou compartilhar uma página da web e daí vocês têm as instruções na página. E só vocês dando o ok para mim aqui, e daí eu começo a fazer isso daí. Calma aí, ó. Vou compartilhar de novo. Vocês estão vendo aqui a página web? Então, estou vendo aqui. Ó, só vocês entrar aqui nesse endereço no smartphone de vocês ou no próprio computador, mente.com, e digitar esse código que aí, 613992. Ó, já tiveram algumas pessoas que entraram. A primeira pergunta é só para a gente se esquentar, tá? Daí vão ter depois perguntas mais sérias aí. Todo mundo tá conseguindo entrar. Ó, vou dar mais uns 10 segundos aí para vocês. Porque na hora que eu começar o questionário, ele tem tempo para a resposta. Daí, quando passar o tempo... Bacana. Então, a primeira pergunta é só para a gente esquentar. Eu sei que vocês estão, a maioria, trabalhando de casa. Vamos lá. Ó. Opa, foi? Perfeito. Pergunta aí, ó. Quantas horas hoje vocês passaram fazendo reuniões online? Pus 60 segundos aí. Eu pus mais de 4 horas aí, que eu acho que não ia... Acho que o ser humano não aguenta mais de 4 horas sentado, não, gente. Depende, se você estiver fazendo se você estiver fazendo um treinamento online, sim. Não, bacana, ó. 10 dos nossos participantes ficaram de 1 a 2 horas aí. Bacana, então. Ó, não tem resposta certa, gente. Tá, deixa eu ver aqui. Messias, ajuda aí que eu acho que você tem mais experiência que eu. Diga. Como é que eu vou para o próximo slide aqui? Você Ah, colocou tem uma setinha do lado. isso. Tá, liberou aqui. Não, bacana, ó. Ó. Sua empresa já faz uso de métodos ágeis? Ó, lembrando que não é só pensar ágil, tem que agir, né? Isso, ela vive os valores, né? Aquela pessoa que fala assim, olha, você mandou e-mail, enquanto eu não leio ele, eu não te resolvo. Então, se a sua empresa está desse jeito, você não pode falar que tem, não. Isso. Todo mundo respondendo aí. Eu acho que eu Agora já escolhi, era. A eu Diana acho que falou, agora já era. eu escolhi o formato de pergunta errado aqui, Messias. Obrigado por vocês me ajudarem a aprender, gente. Acho que eu tô me divertindo mais do que vocês fazendo o uso da ferramenta, tá? Pronto, todo mundo já... Ah, não, né? Ainda tem algumas pessoas. Eu não pus o talvez. Ah, tá. Você com o timer, né? Tá desapto. Olha, não, bacana. Ó, a maior parte aí tá fazendo utilização já de métodos ágeis. Legal. Eu não sei se a Isso. Diana ia mudar o voto dela, mas... Ah, é? Vai. Ó, a próxima aqui, gente. Ó, faz uso de métodos ágeis fora da área de tecnologia, tá? Então é tipo Não é só cobrar o cara, marketing. não.
Não é só cobrar a pessoa lá de fora, não. Eu faço métodos ágeis na empresa inteira. O meu projeto tem área de Isso. jurídico e eu vou lá no jurídico cobrar ele. Então ele está envolvido, não está, não. Não, é o jurídico trabalhar usando métodos ágeis. Imagina um time que. Imagina 6 advogados, 8h15, falando o que eu fiz ontem, o que eu vou fazer hoje, o que está me pedindo. Isso mesmo. Só vale sim ou não nisso daí. Eu pus muito tempo, eu vou pôr 30 segundos da próxima vez. E se quiser que eu tive que dar, né, 60 cliques para chegar nos 60 segundos. Jornada do usuário. Não, bacana, ó. 5 segundos. Sim, ó, não, bacana. Bastante gente, hein? Só que aí você vê uma discrepância, porque 50% das empresas ainda estão lá na área de TI, fazendo agilidade. Isso. Não, tem muito a ser desenvolvido. Próxima pergunta aqui, gente. A gente vai colocar um nuvem de palavras. O que vocês acharam interessante do que vocês viram hoje e que vocês acharam que é relevante para vocês? É tipo feedback online isso daqui, hein? Não sei se eu preciso apertar alguma coisa. Na nuvem de palavras, não. Não, perfeito. Ah, mudança, comportamento, engajamento. Bacana. Gerenciamento, cultura, metodologia híbrida, integração, agilidade, DISC. Não, bacana. Muito bom, gente. Ah, tá. Faturar. Não, faturar, tá certo. Aumenta a parte financeira, né, Messias? Empresas que adotam Business Agility. Acaba que o resultado, né, lá na ponta, todo mundo quer ganhar dinheiro, mas é o meio Sim. que faz a diferença. Né? Mapa mental, muito bacana. Deixa eu ver o próximo aqui. Opa, acho que eu fiz caca aqui. Deixa eu ver. Chega uma hora da noite que o ser humano perde a capacidade de... Ó, aqui é uma pergunta. O que vocês acharam que a palestra foi relevante para a vida profissional ou pessoal de vocês? De 1 a 5, né, Fábio? O Não, é NPS. binário aqui, é um ou outro. É? É, Tá, pensei que era o NPS aí. eu não Eu só, fiz o NPS, eu vou... eu só não, para mim não chegou, Fábio. Eu tô indo lá na nuvem. Sério? Eu vou colocar um ABC aqui, só para ver se foi eu que fiz erro. Aqui tá falando que todo mundo voltou. A palestra foi relevante mais para a vida profissional. Bacana, vida pessoal. Muito bom. Eu acho que eram só essas perguntas que eu tinha, gente. Top share. Muito bom. Ok, Muito então. bom mesmo. Bom, então, Fábio, da minha parte, quero agradecer a presença de todos aqui e a paciência, né? Que a gente já está passando boa parte do nosso dia. Eu vi que a galera está em média 3 a 4 horas sentado na frente do computador e trocando experiência aqui por mais essas 1h30 aqui. E deixar aí os contatos, o Fábio vai mandar para vocês o PDF, gente. No que for falar de mudança, agilidade, qualquer coisa que não seja corrente, qualquer coisa que não seja coronavírus agora, que a gente não aguenta mais de falar isso, os contatos estão lá e tá lá, fiquei à vontade para contatar, e assim, eu realmente eu sou uma pessoa que eu gosto de trocar experiência e se você me contatar lá onde eu responder é porque eu estou em uma reunião, mas pode ter certeza que em breve eu te dou um retorno lá. Bacana? Um abraço para todo mundo então e bom fim de noite e bom final de semana em casa aí pro próximo final de semana. E nosso caso aqui em Goiás, o resto do mês. É isso mesmo. Agradecer aí todo mundo. Obrigado, Messias. Obrigado a todos aí. Deixar vocês agora assistir um pouquinho de Netflix, né?
Para terminar a noite com relaxando aí. E espero que todo mundo esteja bem aí, tomem cuidado, muito álcool gel e lavar as mãos e cuidar dos familiares aí, tá? Exatamente. Forte abraço aí, Abraço aí grande. para todo mundo, hein? Obrigado, Fábio. Obrigado a equipe da União que possibilitou esse evento aqui. Não, obrigado, Álcool hein, gel. César. Até mais. Tchau, tchau, gente. Abraço.